Oi pessoal, eu sou o Lelis. Bom pessoal, eu tô aqui com o meu GitHub aberto, né? É o lugar na internet onde a gente usa para poder colocar código fonte. Eu vou fechar aqui a minha tela aqui, a minha imagem, vou me colocar pequenininho aqui do lado aqui, porque é o seguinte, ontem eu recebi, já era de noite, de um amigo uma mensagem no WhatsApp: cara, você tem que ver isso daqui, tem outros fazendo isso também, que é a previsão dos jogos da Copa. Eu coloquei no meu GitHub um código que é baseado, tá, nesse repositório que esse meu amigo me mandou. Tá aqui toda a documentação, os links, tá bom pessoal, se alguém quiser. Esse primeiro, ele é baseado em Machine Learning, então modelos de aprendizado de máquina. E tem um segundo baseado, ele é mais probabilístico, ele é baseado em distribuição de Poisson. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, por quê? Porque a menos de 1 hora daqui vai ter o próximo jogo da fase das oitavas de final. E a minha proposta foi, peraí, a maioria dos modelos estão errando, né, as previsões. Fazem previsões com uma base científica muito boa, mas elas não estão ali alcançando o objetivo. O que eu pensei e se a gente atualizasse, pelo menos colocando os mesmos times que já estão nas oitavas para jogar, qual resultado seria, como isso aconteceria ao longo do tempo e as atualizações a esses resultados, né? Então o que eu fiz foi criar uma pequena documentação para vocês terem condição, um papo um pouco hoje mais técnico, né, para terem condição de rodar esse repositório, né? E o que eu fiz foi criar um simulation updates, que é as atualizações da simulação. Só isso, tá? A primeira fase desse arquivo é uma repetição dos resultados previstos pelo repositório. O sobrenome do dono do repositório é pessoa, né? E o que eu fiz foi atualizar a lista dos classificados. Então eu tive que fazer um web scraping no site do Wikipedia da fase de grupos para pegar os grupos e os classificados, enfim, trazer aqui. Então esse arquivo aqui. Honestamente, eu acredito que ele vai abrir o arquivo todo aqui para mim. Vamos utilizar todo o código já pronto, apenas atualizando a lista de times que passaram para as oitavas de final e sucessivamente à medida que os jogos ocorram. Então isso aqui, a minha ideia é ao final do dia fazer a análise aqui ao final do dia. Então no final do dia de hoje eu vou voltar com mais um vídeo para poder atualizar esses valores aqui. Aqui eu tive um probleminha na hora de fazer a captura. O repositório original, ele fazia uma captura direto no site da Copa 2022, mas teve uma atualização no site e aí esse pedaço do código original parou de funcionar. Isso aqui eu estou só mostrando isso. E aí eu fiz uma outra abordagem para conseguir capturar as mesmas informações e ter essas informações guardadas no código. Como eu estou abrindo o Jupyter Notebook que eu gerei, que é gerado, né? Lembrando que isso é um repositório da referência 1, tá? A minha ideia com a referência 2 é exatamente mais para frente fazer uma pós-análise disso, fazendo as comparações, né? A pós-análise é interessante por quê? Porque aí você tem o resultado real que aconteceu, né? E você pode melhorar os modelos para a gente poder usar na próxima Copa ou em um outro campeonato, né? Toda a parte de engenharia de dados já foi feita de uma forma muito inteligente aqui. Eu
eu tenho a ideia também de fazer outro modelo e gerar um benchmark aí da comparação dos modelos. Ah, você vai fazer isso no final, não vai fazer diferença nenhuma. Claro que faz diferença para o aprendizado, né, para exercitar esses conceitos. Aqui foi só um teste. Se eu pegasse direto de cada página dos grupos, se daria certo. E aí deu, então aqui eu tenho a tabela com os times inicialmente. Foi isso que eu utilizei aqui para poder gerar a fase de grupos. Eu só queria ter a replicação, tá, da experiência que o repositório fez inicialmente, tá ok? Então aqui foi uma tentativa sem sucesso de gerar as partidas da fase de grupo usando uma biblioteca de análise combinatorial que faz a combinatória, né, em conjuntos tomados 2 a 2. O que acontecia é que aqui a questão de time da casa e time de fora, time visitante, essa análise combinatória não leva em consideração. Então a gente tinha um erro aí, porque como o modelo leva em consideração quem é o visitante, quem é o time da casa, então faz diferença para o modelo, né? Se você coloca, por exemplo, agora, né, França e Polônia, se você coloca Polônia na frente da França, ou se você coloca a França na frente da Polônia, na sequência, você está dizendo que um é o time da casa e o outro é o time visitante para o modelo como o autor fez. Essa posição muda o resultado para o modelo, tá ok? Então eu consegui, né? Isso aqui eu mostrei que não tive sucesso com a combinatória porque ele faz isso aqui, ó. Ele faz a combinação simples, então é Catar, Equador, Catar, Senegal, Catar, Holanda e Equador, Senegal. A gente sabe que aqui eu acho que o jogo do Equador e Senegal foi Senegal e Equador. Então, enfim, eu falei, bom, então eu tenho que criar um meio alternativo. Foi o que eu fiz. Eu peguei direto do site e fui iterando no site e fazendo web scraping disso. Deu certinho, consegui chegar na mesma estrutura de dados que o autor utilizou, ok. Próxima etapa é um carregamento de estatísticas dos times que ele já tinha trabalhado. Toda essa engenharia de dados foi ele que fez. A minha parte foi bem fácil, foi só ver se eu conseguia instalar as bibliotecas, rodar o código novamente. Eu não tive tempo de fazer mudanças, tá certo? Pensamentos. O link chegou para mim ontem. Vamos até o final da Copa com esse modelo e vamos atualizando ele, fazendo os vídeos dessa forma. Aqui, ó, eu tenho a análise do grupo A. Isso daqui é a análise que o autor já tinha feito. Exatamente, você vê que a Dinamarca passa, mas na verdade ela não passou. Enfim, o que eu fiz foi o seguinte: a partir desse ponto, vamos avaliar as oitavas de final com os times que de fato passaram para a próxima fase. Então o que eu fiz? Eu fui de novo em cada link dos grupos, sabe? Iterei no nome dos grupos e fui pegando a segunda tabela. Então aqui, ó, isso daqui me dá a segunda tabela. E o que eu tenho nessa segunda tabela? A primeira e a segunda linha da tabela são exatamente o primeiro time e o segundo time. Então eu tenho aqui, ó, as oitavas de final, Holanda e Senegal na segunda posição, Inglaterra e Estados Unidos, Argentina e Polônia, França e Austrália, Japão e Espanha, Marrocos e Croácia. Marrocos foi um grande surpresa, né? Brasil e Suíça e Portugal e Coreia do Sul. Coreia do Sul também uma grande surpresa, todo mundo achava, e inclusive esse modelo também achava que a Bélgica ia passar e a Alemanha também ia passar. Aqui, só para ter a comparação, ó, quem estava aqui? A Alemanha, quem estava aqui? Uruguai, né? Quais outras mudanças? Bélgica aqui, ok? E as outras foram a Dinamarca aqui
e na verdade quem passou foi a Austrália. Bom, o que eu fiz foi, ao invés de usar o Advanced Group, eu utilizaria o Next Stage. Então, pronto. A partir daqui, ele usa o modelo treinado do autor para poder ver simplesmente o seguinte: se fossem outros times na competição. E aí o resultado, ele vai fazendo então Holanda e Estados Unidos, probabilidade 54% para Holanda. A gente viu que ontem a Holanda passou. A Argentina e a Austrália, essa probabilidade ficou bem maior para a Argentina. A gente viu ontem que a Argentina passou, mas passou um pouco apertado. Japão e Croácia, aqui a Croácia com 59% de passar. Brasil e Coreia do Sul, o Brasil tendo 75% de passar. Senegal e Inglaterra, a Inglaterra teria 64% de passar. Aqui hoje, daqui a pouco o jogo, a França, né, com 67% de passar. Espanha e Marrocos, daqui a Espanha passaria, mas é uma coisa engraçada essa relação das coisas inesperadas, né? E aqui Suíça e Portugal passando com 57%. Mais para frente, né, o pessoal já comentando ontem desse jogo entre a Argentina e a Holanda, 51% para a Holanda. Esse outro resultado aqui, ó, passaria a França, Inglaterra e França. Esse outro resultado aqui, a Inglaterra passaria com 51% de probabilidade. Na minha opinião, é muito difícil, né? Se a gente for levar em conta aí o pessoal que fala de margem de erro e tal, ficaria muito difícil. 51%, o outro time tem 48 e alguma coisa, né? Se a gente olhar aqui, ó, aqui os playoffs, esse jogo mesmo, ó, Inglaterra e França, aqui, ó, 48,5 é muito pouco. Então, qual é a minha ideia? À noite eu já consigo fazer isso. Criar as realidades paralelas caso a Inglaterra passe, mas caso a França passe, como que fica o final. Por que isso? Porque no final o que a gente tem é Holanda e Brasil, o Brasil com 55% de passar, Inglaterra e Espanha, a Inglaterra com 53% de passar, e na final Brasil e Inglaterra, o Brasil com 56% de ganhar. Ou seja, comparando o do autor, né, desse código e a atualização que eu fiz com os times que efetivamente passaram, como o modelo original é o mesmo, utiliza dados da FIFA, utiliza dados das Copas de 78 para cá, eu acho. Depois eu vou confirmar isso. O que acontece é que os mesmos times que jogaram na simulação dele, se o mesmo time jogou nessa simulação aqui, o resultado vai ser o mesmo. A probabilidade, o resultado vai ser o mesmo. Por isso que a gente tem que ficar atualizando, porque novos times podem chegar nessa posição. O que seria o ideal? O ideal é atualizar o modelo a cada jogo novo, tá certo? E aí fazer talvez uma sistemática de peso para que os jogos mais recentes tenham maior peso do que os jogos mais antigos. É até uma crítica que eu faço das pessoas comparando. Poxa, quantas vezes Argentina e Holanda se enfrentaram? Lá na Copa de 70 e alguma coisa, cara, não faz muito sentido você falar, não, ganharam lá, então o que se pode esperar para agora? Nada, baseado num jogo de 78, tá entendendo? Baseado num jogo
de 1980, pode esperar, a galera já aposentou, pô, já morreu, já, né? E aqui é a visão gráfica disso. Então a gente tem aqui Senegal e Inglaterra e tal, até chegar aqui no final Brasil e Inglaterra. A minha ideia é fazer esse vídeo, colocar rápido, né? E à noite a gente volta com as atualizações aqui dos resultados. Tá certo? Beleza? Valeu então e até de noite. Tchau, tchau.